Dr. Rui, desde já muito obrigada por nos conceder esta entrevista. Queria questionar o Sr. se o Sr. exerce a advocacia em prática individual ou no contexto de uma sociedade de advogados? Sou advogado de prática isolada há 30 anos, E onde é que exerce? em Lisboa. Em Lisboa, Sr. Qual a opinião do Sr. Doutor acerca deste congresso e quais as suas expectativas relativamente ao mesmo? Bom, o Congresso tem algumas questões, estamos num tempo de crise e de mudança e algumas teses apontam para um caminho para o futuro. Como disse numa intervenção o Sr. Dr. Agostinho Miranda, o que interessa é pensarmos no futuro. E eu julgo que este Congresso, algumas das teses, quer teses de natureza que abordam questões deontológicas, quer questões relativamente ao próprio Estatuto da Ordem, etc., tem algumas teses que avançam para o futuro. Assim, possamos ser concretizadas essas nossas recomendações e aceitos, por isso que julgo que será um salto qualitativo na advocacia. Tenho alguma esperança nisso. Boa tarde, Dr. Sr. Pereira. Desde já os nossos agradecimentos por nos conceder esta entrevista. Queria questionar o Sr. Doutor se o Sr. Doutor exerce a advocacia em prática individual ou no contexto de uma sociedade de advogados. Não, e onde? sociedade propriamente não. Exerço a advocacia como alguns colegas, neste momento apenas com o meu filho, e temos escritório base na Guarda e um escritório em Coimbra, onde o meu filho está atualmente. Sr. Doutor, qual a sua opinião acerca deste congresso? Quais as expectativas que tem também sobre o mesmo? Eu expectativas não tinha muitas, já não está mostrando, e é o quinto ou sexto congresso a que venho de seguida. De facto foi um bocadinho mais frustrante do que aquilo que eu esperava. E frustrante por uma razão, porque sendo o tema do congresso a reforma da justiça, e sendo de facto extremamente ingente neste momento, reformar-se de vez, porque a justiça chegou a uma situação de pântano neste país, que é mais um handicap fortemente negativo na nossa competitividade internacional neste mundo global. Eu esperava que nos deixássemos, enfim, daqueles Rodriguinhos que são habituais nestes congressos, neste crochê de conceitos e preconceitos que se vem repetindo. Ou seja, nós vamos votar na minha secção, por exemplo, 596 conclusões dentro de números. Dessas 596 conclusões, 590 são redundâncias, postulados perfeitamente de uma evidência primária, que não é preciso juntar-se magnamente os advogados do país para se chegar à conclusão que o advogado é o pilar da segurança, o advogado é o pilar das liberdades do cidadão, o advogado, francamente. Eu disse isso na secção. Já votei isto nos últimos 5 congressos, há 25 anos, quando a votar as mesmas generalidades. É evidente que, se nós queremos que este congresso tenha algum resultado, e deveria ser visto de acordo com esse paradigma, era erigirmos meia dúzia de conclusões, uma dúzia, que fossem 2 dúzias, não importa, mas aquelas que valessem a pena e que fossem conclusões que postulassem caminhos, quer da legem ferenda, que depois se enviariam às comissões ministeriais encarregadas de trabalhar nessas áreas, processo civil, processo penal, o que quer que fosse, e inclusive de orgânica interna, que se mandariam para o Sr. Bastonário, para que o Sr. Bastonário analisasse, que isto não é dele, não me contava, o Sr. Bastonário às vezes acha como se fosse, mas não é. Ele não é um ditador eleito, ele é um colega democraticamente eleito para representar uma ordem que por vezes representa mal, que eu às vezes não me revejo, nem eu, e muitas centenas, não são só eu que tenho a mania que sou diferente, muitas centenas de nós não se revêem naquilo que ele diz, não é? Ele, no entanto, continua a dizê-lo sempre, l'état c'est moi, ou seja, numa postura de rei sol, a ordem é ele, e o resto é conversa. Diz, tem que aguentar isto mais 2 anos, acabou-se, não tem problema nenhum. Eu esperava, de facto, um congresso um bocadinho polémico, até nesse caminho, sobretudo porque o último encontro que houve com o Sr. Bastonário foi em Vila Real, na coleção das delegações, em 2008, e aí o Sr. Bastonário disse-nos que a alteração dos estatutos que ele, na altura, se propunha conseguir nas costas da classe e que foi arrepiado aí, que iria ser presente no Congresso.
e que na semana seguinte iria ficar disponível as propostas de alterações, dezenas largas de artigos, se não me engano eram 70 e tal artigos que iam ser mexidos, que iriam ser patentes no site da Ordem para que todos nós tivéssemos delas conhecimento, até hoje não apareceram. Não é? E essa proposta de alteração dos estatutos não chegou aqui. E isso sim era uma reforma, porque a reforma da Justiça também é a reforma dentro da nossa casa. Não é? Otimizar as coisas, aligeirar, enfim, suprimir desperdícios, maximizar coisas que são necessárias, por exemplo, a deontologia. Há aí uma discussão tremenda sobre o financiamento dos conselhos de contas. Deus, quer dizer, isto não é à moda do Oliveira de Salazar, que tinha o dinheiro e depois amarfanhava as pessoas, só dava o dinheiro aos institutos que deveria ter. Nós precisamos, de facto, de uma deontologia forte. Somos cada vez mais, é cada vez mais difícil sobreviver para os advogados em geral. Nós próprios estamos nisto há muitos anos, sofremos a ilusão de clientela porque a justiça não anda e os clientes não litigam, e porque por outro lado há clientes que entretanto formou-se o filho, o sobrinho, o afilhado, o filho do amigo e não sei o quê, que acabam por deixar o nosso escritório bem muito claro. Porque quando eu comecei éramos 3.500 e hoje somos quase 30.000. Boa tarde, Dr. João Castro Batista. Agradecemos desde já que nos conceda esta entrevista. Queria questionar o Sr. se o Sr. exerce a advocacia em prática isolada ou no contexto de uma sociedade de advogados. E se sim, qual? Eu trabalho integrado numa sociedade de advogados que é José Pedro H. Branco e Associados. E está sediada em? Está sediada no Porto, mas tem também escritórios em Lisboa, que é onde eu estou. Eu estou no nosso escritório de Lisboa. Qual a opinião do Sr. acerca deste Congresso e quais as suas expectativas relativamente ao mesmo? Bom, eu, em concreto, acho que o Congresso está a correr bem e acho que os vários painéis de discussão e os vários temas que têm sido abordados são pertinentes e estão a correr dentro do que é esperado. O que se espera em abstrato de um Congresso e de uma iniciativa deste género, e num momento particular que vivemos, que é um momento de algum desalento, de alguma desesperança, e em que todos nós nos estamos a tentar adaptar a uma nova realidade, mesmo do ponto de vista económico, financeiro, o que se espera de um Congresso dos Advogados é que contribua para o prestígio da advocacia, para a afirmação dos advogados como um pilar fundamental de qualquer sociedade moderna e civilizada e, nessa medida, contribua para a afirmação dos direitos, liberdades e garantias das pessoas, mesmo em contexto de aquilo que hoje em dia chamamos de crise. Okay? Portanto, para que as pessoas, através dos advogados, tenham uma voz ativa, tenham uma voz audível, tenham uma voz capaz para exercerem os seus direitos e salvaguardarem aquilo que são as suas garantias. Porque, no fim, é isso que vai ficar, é aquilo que deve prevalecer, portanto, numa sociedade como a nossa e organizada. Boa tarde, Dr. Fragoso Marques. Desde já agradecemos a sua amabilidade em nos conceder esta flash interview. Queria questionar o Sr. desde já se exerce a advocacia em prática individual ou no contexto de uma sociedade. Eu julgo deve ser dos últimos avançagens, não é? Não obstante alguns colegas dizerem que eu sou o representante das grandes sociedades, eu trabalho sozinho há 36 anos, 37 anos. E eu No Barreiro, uma pequena comarca, portanto, até há pouco tempo não havia sequer possibilidade de ter uma sociedade de advogados. Chegávamos a advogar uns contra os outros e não dava jeito nenhum, não é? Doutor, qual a sua opinião acerca deste Congresso, neste momento? Olha, eu suponho que este Congresso, que se deveria ter realizado no ano passado, que era o ano estatutário, portanto, tardou, ainda bem que se realizou, mas lamento que o tempo, desde logo consagrado ao debate, à discussão das ideias, tenha sido concluído. Em 2 dias de debates, eu não vou dizer que se desperdiçam uma manhã e uma tarde, portanto um dia não se desperdiçam, obviamente, mas houve ocupação de tempo em termos que eu não julgo o mais conveniente. Suponho que em 2 dias deveríamos ter mais tempo para discutir
cumprir e não consagrar uma manhã e uma tarde para temas certamente interessantíssimos, como ouvir as perspectivas da advocacia no contexto europeu, no contexto dos PALOPs, mas podiam funcionar, eu sei lá, como workshops que estavam a decorrer lateralmente e não em vez de. Portanto, a primeira crítica. A segunda crítica tem que ver com os temas. Os temas que foram muito bem, condensando-se na primeira secção boa parte das abordagens feitas pelos colegas, com imensos trabalhos, e, portanto, consequência, o debate e a conclusão que isto necessariamente transpôs para a discussão. Havia questões que estavam embrincadas e que, estando na primeira secção, podiam lá estar na primeira ou na segunda subsecção. Portanto, não houve uma preparação, a meu ver, conveniente do Congresso, e ele está a decorrer, enfim, como é devido, ele está a decorrer bem, apesar de tudo, mas a decorrer com estas limitações que eu julgo que seriam evitadas se tivesse havido uma preparação mais adequada e esforçada. Boa tarde, Dr. José Augusto Branco. Desde já agradecemos a amabilidade em nos conceder esta flash interview. Desde já queríamos questionar o Sr. se o Sr. exerce a advocacia em prática individual ou integrado num escritório de advogados. Em prática individual. E onde é que exerce? Monte Alegre, Distrito Judicial do Porto, digamos assim. Qual a opinião do Sr. acerca deste congresso e quais as suas expectativas relativamente ao mesmo? Ficou aquém das expectativas, esperava, enfim, um debate um pouco mais profundo sobre as questões que são efetivamente relevantes para a ordem e penso que gastou-se muito tempo com pormenores e com algumas questões de estilo formais e não com substância, na minha opinião.